Bom dia para todos nós, né? Eu vou começar pelo pedacinho do professor ali, da questão educacional. Eu acho que, claro, possível é, tanto é que já se tornou uma lei praticamente sancionada a nível federal. A história do Roberto Carlos também está colocada aqui no Estado, porém não foi votada ainda, mas eu acredito que isso vai acontecer. Agora eu quero saber da implementação disso, como é que nós vamos fazer. Porque é o que você dizia, que quando você vai trabalhar numa fábrica, você vai formar coisas inertes. E com a educação já é diferente, vai formar pessoas. E aí é que eu vejo o grande entrave, não vejo assim, os governos que nós temos com a intenção de formar pessoas conscientes nesse ponto. E as nossas dificuldades em entender todo esse processo. Por exemplo, é difícil a gente saber tudo o que acontece em relação ao racismo, porque sempre foi colocado à parte. Não, no Brasil não tem racismo, e aqui nós vivemos todo mundo às mil maravilhas e acabou. E nós sabemos que não é bem assim, não é? Então eu vejo uma dificuldade da gente, primeiro a gente tem que se calçar. Então essa iniciativa do sindicato, de retomar essa discussão, eu acho que foi verdadeiramente importante. Então, primeira coisa, congresso que nós vamos ter, a minha proposta é que nesse congresso se forme um dia para se discutir isso. Não questão de horas, viu, Américo? Porque na última que nós tivemos, no último congresso, para mim foi o ponto alto daquele congresso, foi aquela coisa que vocês trouxeram lá, aquela discussão, me desculpem, que trouxeram lá com a professora, né, lá de Mucurici, etc e tal. Com esse grupo de pessoas que estiveram aqui fazendo uma representação, que discutiu a religião, né, afro, e um monte de coisas naquele congresso. Então, para mim é um dia para aquilo. Nós temos um dia para todos os tipos de coisa. Por que não quando a gente vai discutir a questão da raça? Eu acho que nós temos que abrir uma discussão, que é lá que os professores vão começar a se envolver. Porque não adianta ser negro só. Negro, como você disse, tem um monte. Agora eu quero saber aquele negro que se assume. Tem negro que gosta de ser chamado de moreninho, de pelinha escura, de marronzinho, de não sei lá das quantas, mas na hora de assumir o cabelo pichain mesmo, de fato, não assume, né? Todo mundo vai correndo para um salão para espichar o cabelo até cair no pé, que eu não sei porquê, que esse cabelo aqui é para toda hora. Faça sol, faça chuva, estamos nós do mesmo jeito. Não precisamos ficar no sol, porque Deus já nos queimou e mostrou a nossa cara aí para tudo quanto é canto. Basta a gente abrir os dentes, que não precisa de ninguém falar mais nada, nós estamos lá. Quer dizer, então, eu acho que ser negro é uma coisa muito linda. Eu, pelo menos, me satisfaço com a minha cor. Agora, claro que a gente tem que intermediar isso nas escolas. Para mim, a escola é fundamental. E começando da primeira série até lá em cima. Educação infantil, né? Já começar lá no pré. Porque a gente parece que não, mas ali já começa uma brigaiada por causa disso. E a professora, eu já fui também, estava na sala de aula até há pouco tempo, realmente a gente finge que não vê para não criar um conflito. Mas eu aprendi com um amigo meu, Daniel, que hoje não está mais, quase, está meio doentado, etc., que é no conflito que a gente vai dirimindo essas divergências. Mas a gente não gosta muito do embate. Nós, professores, somos muito passivos. A gente só vai aos finalmente quando não tem mais jeito. A gente não faz uma discussão, a gente não enfrenta ninguém no colégio, a gente não enfrenta diretor, não enfrenta pedagogo, não enfrenta... Enfim, nós não enfrentamos ninguém. É por isso que nós estamos na situação que está. E para mim, esse salário que a gente ganha hoje, sabe, professor, não é outra coisa a não ser nos desanimar. Eles querem que a gente cada dia mais fiquemos à margem. Deixemos a coisa rolar do jeito que eles querem. É isso que eles querem. Então, muito obrigado no momento. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Marcelo Chagas, consultor político aqui do Sindiupes, da FUSE lá de São Paulo também, da CNTE em Brasília e da CUT Nacional. Queria dialogar aqui com o meu companheiro Ramatiz, que qual longas datas aí de atividades e de relações políticas. A questão é a seguinte: eu acho que é importante a gente fazer essa primeira parte que nós fizemos aqui dessa organização sindical do ponto de vista de ser ainda uma trincheira importante para que a gente defenda e consiga exercitar um pouco esse projeto que nós temos aí, que é de ocupar esses espaços todos. No entanto, Rama, o que eu acho é que a gente também devia estender um pouco na linha do que a Solange falou da questão do Congresso, do Sindiupes no caso,
a gente podia estender um pouco também essas propostas do ponto de vista dessa organização nossa, sindical, no que diz respeito a esse debate sobre a igualdade racial, para a representação também dentro das direções sindicais. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez nós estávamos fazendo um debate, você lembra, Ramatiz, na nossa marcha lá dos 300 anos da morte de Zumbi pela Vida, que foi aquela caminhada lá de São Paulo, Aparecida do Norte, que foi uma proposta que nós fizemos do ponto de vista de organizar, e a simbologia lá ia ter uma missa, teve, na verdade, uma missa ecumênica lá, que foi cantada, né, pelo Milton Nascimento e tal, e o debate que a gente já fazia naquela época, eu estou me referindo a 1995, né, o debate que nós já fazíamos naquela época era de que existia uma discussão ali na CUT, sobretudo, porque era quem estava propondo, junto com o PT e outros setores ali organizados, era de que a dificuldade que se tinha de ter dirigentes, ou seja, envolvidos com essa temática e tal, negros, né? Então, eu estou querendo fazer um raciocínio aqui no seguinte sentido: se a gente tem e entende que essa organização sindical tem este papel de dialogar um pouco com os outros setores no que diz respeito à questão da igualdade, eu acho que a gente precisa pensar um pouco como é que a gente divide também esse espaço de intervenção, viu? Claro que a gente tem grandes exemplos, como o Pedro Vicentinho, que foi presidente da CUT Nacional, e outros tantos, mas eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco mais também essa relação no que diz respeito à representação sindical. Eu nem acho, viu, Rama, que tenha qualquer tipo de imposição contrária, ou seja, não tem espaço, mas eu acho que precisa ocupar o espaço. Mas para ocupar o espaço, a gente também precisa de uma formação que tenha esse entendimento, esse encaminhamento. Eu queria que você falasse um pouco disso, tá ok? Bom dia a todos e todas. Acho que, primeiramente, se a gente for ver o espaço, né, as pessoas que estão aqui hoje, e o esforço que foi feito, né, da direção desse sindicato para que isso acontecesse, e a gente vê as pessoas que de fato estão aqui, é porque de fato querem contribuir e querem ajudar o sindicato a colocar de novo, né, esse bloco dessa discussão da temática racial, engrossar as fileiras com o movimento negro, porque eu acho que o Sindiupes, Ramatiz, em algum momento, né, Solange está aqui, que pode confirmar isso, né, nós sempre fomos muito atuantes nessa questão, junto com o movimento negro, junto com várias, né, entidades, para poder a gente fazer o debate da questão racial, fazer a discussão da promoção da igualdade racial nesse Estado. E, de um tempo para cá, a gente meio que relaxou um pouco também. Acho que por conta de outras demandas, que o sindicato não tem só uma coisa para cuidar. Mas eu acho que é muito importante o fato de nós estarmos aqui, cada um que tirou seu tempo hoje, né, que tirou o seu sábado, que veio de municípios tão longínquos para estar aqui hoje, para, de fato, a gente pensar e falar, o que é que nós temos que fazer? O que é que nós vamos fazer para, de fato, o sindicato contribuir para essa questão? E, às vezes, o que a gente percebe, que às vezes as pessoas confundem com relação à questão do sindicato promover formação, mas do ponto de vista daquela formação de instruir o professor, fazer, se abastecer, né, em relação a conteúdos, ou para poder chegar na sala de aula e aplicar. Não, nós temos o compromisso, e devemos ter esse compromisso, o sindicato acho que tem que ter esse compromisso, como sempre teve, mas agora reafirmando, de que a gente precisa nos unir para como é que a gente vai cobrar isso dos governos, das prefeituras, porque nós temos que cobrar do sistema. Então, o sindicato tem esse papel de cobrar do sistema, de cobrar dos governos e dos municípios, como é que isso de fato está se dando, a implementação efetiva da Lei 10.639, que há 10 anos está aí, pouco a gente tem visto, né, de fato, ser concretizado isso nos espaços escolares. Então, eu acho que a ideia dessa reunião hoje é a gente reafirmar esse coletivo e, para além disso, qual vai ser a nossa direção e qual vai ser o nosso plano para que a gente possa avançar nessa discussão no Estado. Então, assim, eu acho que, após a discussão que o Ramatiz vai trazer para a gente sobre a lei, eu acho que a gente não pode sair dessa reunião de hoje sem tirar, né, alguns encaminhamentos para qual serão os nossos passos seguintes. Então, pensar no encontro estadual, ótimo, acho que a gente tem que fazer. Como a Solange falou, a gente vem há muitos anos tentando fazer um debate, né, de uma mesa central no Congresso, de um dia ou de uma manhã, enfim, mas que tem uma mesa só para discutir a questão racial. Não dá para jogar tudo no mesmo saco. Não dá para discutir as outras coisas que são importantes, mas colocar a questão racial ali.
a reboque. Então, a gente vem fazendo esse pedido, vem sensibilizando a direção do sindicato para que a gente tenha esse espaço. Então, acho que a gente precisa sair daqui hoje, mas, para além dessas questões, o que é que, de fato, a gente vai tirar daqui, que seja 2, 3, que seja 5 encaminhamentos, mas, a partir daqui, quais serão os nossos passos? Porque, se nós estamos aqui, é porque nós queremos fazer alguma coisa. Então, acho que é por aí. Dizer o quanto está sendo significativo, agradecer ao Adriano, esse momento afro, está sendo muito legal. Eu gostei muito do encaminhamento, né, de dividir as duas pautas, apesar de acreditar que as duas pautas estão muito juntas e misturadas. Vou procurar separar na minha fala aqui, né, trazendo essa questão dos encaminhamentos sindicatos. Primeiro dizer, né, que na capital Vitória, nós tínhamos essa legislação que garantia 20% dos concursos públicos municipais, até o dia que isso foi questionado na área jurídica. Então, quando era coordenador, professor, maravilha. Quando foi pedido vagas para áreas mais elitizadas, entre aspas, aí o nosso, né, poder jurídico decretou a inconstitucionalidade. Hoje, nós, Movimento Negros, conselhos, né, e algumas outras entidades, temos brigado, ocupamos a rua na última semana, buscando retomar essa pauta, mas tem sido difícil devido a essas questões que eles alegam inconstitucionalidade. Acreditamos que agora que avançamos na pauta, né, federal, possamos minimamente avançar na municipal. Bom, eu, como presidente do Conselho de Direitos Humanos de Vitória, a gente tem recebido um quantitativo significativo que envolve o racismo institucional. E, infelizmente, né, a gente percebe que o racismo não acabou, avançamos em algumas pautas e, a nível do magistério, acreditamos que precisamos avançar mais. Na minha sugestão, e aí, professor Ramatiz, eu vi ali que entrou coordenadores, pedagogos, né, envolvendo supervisores, orientadores. Precisamos avançar na área da direção da escola. No município, a eleição é democrática, mas no Estado é cargo comissionado. Então, negros e negras precisam adentrar essa pauta, né, da questão da direção de escola. No aspecto da formação, envolvendo o magistério, tive a oportunidade de pesquisar uma escola na comunidade de Monte Alegre, de Cachoeiro do Itapemirim. A minha pesquisa de dissertação de mestrado foi lá, né, envolvendo a comunidade quilombola, onde eu pude, através da pesquisa, ver o quanto que essa pauta, que envolve comunidades quilombolas, comunidades tradicionais, precisa ser inserida na nossa formação de educadores e educadoras. A maioria dos professores que militam ou que vão para lá, se atrevem a ocupar esses espaços, não tem formação, uma formação mínima para dialogar com questões tão importantes, né, que envolve as comunidades quilombolas. E aí, por último, dizer, né, que, infelizmente, no nosso Plano Nacional de Educação, essa pauta que envolve as questões étnico-raciais foi juntado dentro do mesmo balde, trazendo a pauta, né, diversidade, e aí diversidade não nos contempla, bullying não nos contempla, precisamos recorte para discutir o racismo, relações étnico-raciais, e então, a nível de municípios e Estado, na construção dos nossos planos de educação, precisamos trazer esse recorte, que é a questão étnico-racial, principalmente envolvendo a Lei 10.609, que vai ser a próxima pauta. Ok? Obrigada, e é isso.